Ó Deus onipotente, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie com dignidade o vosso santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com que hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos nesta tarde de quarta-feira, logo após rezarmos o terço da misericórdia, nos reunirmos para celebrar a Eucaristia, o maior mistério da fé cristã católica. De modo muito particular, nesta quarta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos convida a celebrar a memória de dois santos que foram mártires, que derramaram o seu sangue por causa de Jesus. Por isso o padre está revestido de vermelho. Os paramentos vermelhos sempre nos recordam a paixão, o mistério da morte de Jesus e também de todos aqueles que são os seus seguidores. A Igreja celebra hoje São Cornélio e São Cipriano. São Cornélio foi papa, São Cipriano foi bispo. Cornélio viveu em Roma, Cipriano viveu em Cartago, na África. Dois homens que, num primeiro momento, parecem não ter nada em comum. Mas se nós mergulharmos na essência da vida destes dois homens que testemunharam com a sua vida a verdade do Evangelho, nós vamos entender, queridos irmãos e irmãs, que todas as leituras que nós ouvimos hoje, elas resumem a vida de Cornélio e Cipriano. Porque ser mártir, derramar o sangue por amor a Cristo, nos ensina Tertuliano: sangue de mártires é semente de novos cristãos. Cornélio e Cipriano derramaram o seu sangue para defender a fé católica no século III e no século IV da Igreja, nos primeiros séculos da era cristã. Eles lutaram por muitas verdades, mas a maior verdade que Cornélio e Cipriano, os dois se empenharam, um em Roma, outro na África, foi pela unidade dos cristãos. E aqui para nós, o segredo que a liturgia hoje nos traz. Se sangue de mártir é semente de novos cristãos, logo a árvore que brota deste sangue é a árvore do amor. Saber, querido irmão, querida irmã, que o martírio é um dom que Deus concede àqueles que Ele escolheu, àqueles que Ele preparou
aqueles que ele escolheu. Por isso o Salmo 32 vai dizer: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O mártir é aquele homem que Deus, olhando com amor para ele, o chama a viver a radicalidade do Evangelho, a ponto de entregar a sua própria vida, por amor. O mártir não é aquele homem que quer tirar a sua vida. O mártir não é aquele homem que, na linguagem atual, nós dizemos, se suicida. O mártir não é suicida. O mártir é o homem que Deus escolheu para que com a sua vida, com o seu testemunho, ele possa manifestar no mundo o amor. Olha o que nos ensina, queridos irmãos e irmãs, São José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei. A santidade no dia a dia, a santidade nas pequenas coisas, a santidade no trabalho. O fundador da Opus Dei nos diz assim: a palavra, que é Jesus, é um grande dom de Deus. Pois pela palavra cantamos os louvores de Deus, fazendo o bem e nunca fazendo o mal. Esta palavra, que é Jesus, mostra para nós o caminho que muitos neste mundo deviam trilhar, mas andam perdidos. Por quê? Porque falta testemunho neste mundo que indique qual o itinerário nós precisamos seguir. Quando nós celebramos São Cornélio e Cipriano, estes dois homens que foram faróis no início do cristianismo, que indicaram o caminho a ser seguido pela humanidade, nós entendemos aquilo que José Maria Escrivá vai dizer, que a palavra é um grande dom, e este dom cantam louvores, porque celebrar martírio é celebrar os louvores de Deus. Os homens que entregam a sua vida por amor a Deus e entoam louvores, não somente com as suas palavras, mas principalmente com a sua vida, com os seus atos. O martírio é um dom, e assim nos ensina os santos padres da igreja, é um dom de entrega. O martírio é um dom de partilha. O martírio é um dom do amor. Só torna-se mártir quem ama. Porque o martírio é a prova suprema do amor. E aí nós podemos entender aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, quando São Paulo, na carta aos Coríntios, vai nos lembrar, queridos irmãos e irmãs, no capítulo 12 e no capítulo 13, que o maior dom que nós, homens e mulheres de Deus, possuímos é o dom do amor. São Paulo está falando para a comunidade de Corinto algo que hoje eu e você e o mundo inteiro precisa entender. O hino à caridade, o grande elogio ao amor, é para nós uma escola de fé. É um itinerário seguro para nós neste mundo também testemunharmos a vitória de Deus contra o pecado e contra a morte. São Paulo fala aos coríntios: ainda que eu fale a língua dos anjos ou a língua dos homens, se eu não tenho amor, nada disso serve. Ainda se eu tivesse toda a sabedoria humana, a sabedoria divina, se eu não tiver amor, de nada serve. Se eu tivesse uma fé
a ponto de transportar montanhas, a ponto de realizar milagres, a ponto de realizar prodígios, a ponto de realizar coisas impossíveis. Mesmo que eu tenha essa fé, mesmo que eu realize milagres, se eu não tenho amor, os milagres que eu realizo não servem para nada. Por quê? Porque o amor é a força mais suprema que existe no mundo. São Paulo está falando sobre o hino à caridade, a comunidade de Corintos, porque aquela comunidade, queridos irmãos e irmãs, na época de Paulo, era uma comunidade rica. E quando o padre fala uma comunidade rica, não somente rica financeiramente, não apenas rica em dinheiro, em posses, em bens. Aquela comunidade era rica em dons e em carismas. Por isso Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele vai falar sobre os carismas. O carisma da oração em línguas, o carisma da palavra de ciência, da palavra de sabedoria, da interpretação das línguas, da palavra de cura, de milagres, o dom da fé, o discernimento dos espíritos. São Paulo, na 1 Coríntios 12, vai falar da diversidade de carismas e de dons efusos, dos dons carismáticos, dos dons de serviço aos irmãos. E por que ele escreve isso? Porque aquela comunidade, as pessoas tinham os dons, tinham os carismas, tinham os bens, mas eles se preocupavam somente com eles. Eles não estavam preocupados com os irmãos. Paulo diz: tudo isso que vocês possuem, todos os dons, todas as graças, todas as bênçãos, todos os bens materiais, nada disso tem valor se você não ama. Eu pergunto, querido irmão, querida irmã, nós que talvez também tenhamos muitos bens, tenhamos muitas posses, tenhamos muitos dons e carismas, nós colocamos os dons e carismas que nós recebemos em favor dos irmãos? Porque aqui está o segredo do amor. Aquele que ama, ele entrega ao outro o amor. Amor guardado, querido irmão, querida irmã, é amor perdido. O amor, ele só tem sentido quando nós o entregamos para a pessoa amada. Pode ver no teu matrimônio, não adianta nada você dizer que ama teu esposo, que ama tua esposa, se na hora de demonstrar amor, você não demonstra. Não adianta nada o pai e a mãe dizerem que amam o filho, mas na hora que o filho precisa ser acolhido, na hora que o filho precisa ser amado, você retém o amor e não ama o filho, não dá colo, não dá atenção. Na hora que o teu filho chama: pai, eu preciso de ajuda aqui, você diz: deixa eu terminar de ver o jogo, deixa eu terminar de ver a novela, depois eu vejo isso. Você reteve o amor, e o amor que você disse que teve, ele se torna estéril, porque amor guardado, ele é amor perdido. Porque amor retido é amor estéril. Aquele que verdadeiramente ama, entrega tudo para a pessoa amada. Lembra, Cornélio e Cipriano amaram a Deus de tal forma que eles entregaram tudo ao amado, a ponto de entregar a sua vida. E Paulo, quando diz isso à comunidade de Coríntios, e diz hoje a mim e a você, ele não vai falar da caridade no sentido humano, no sentido que nós muitas vezes interpretamos. Paulo vai falar da caridade, do sentido divino,
no sentido espiritual. Humanamente, irmãos e irmãs, a caridade nós entendamos assim: eu estou com o meu carro, paro num semáforo, vem alguém pedir esmola e eu dou uma moedinha. Para ficar livre da pessoa, eu dou uma moedinha. Eu dou lá por descargo de consciência. E fiz a minha caridade. Isso, humanamente, é caridade. Mas nós precisamos entender que caridade não é dar esmola. Caridade não é eu me descomprometer com o outro. Eu levo uma cesta básica para aquela família que eu não conheço e não quero nunca mais vê-la. Isso não é caridade. Isso, na verdade, é falta de caridade. Porque a verdadeira caridade, queridos irmãos e irmãs, significa comprometimento. Eu me comprometo com o irmão. E aqui Paulo vai nos dizer o significado de caridade, não no aspecto abstrato. São Paulo não traz uma definição etimológica de caridade. São Paulo, ele vai mostrar para nós na prática o que significa caridade. Caridade, queridos irmãos e irmãs, São Paulo vai dizer, é paciência. Caridade é benigna. Caridade não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não é inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. A caridade suporta tudo, crê tudo, espera tudo. A caridade desculpa tudo. A caridade não acabará jamais. Muitas vezes nós ficamos preocupados, de modo especial na igreja. Veja se não é assim. Nós na igreja muitas vezes ficamos preocupados. Eu tenho que ter o dom da profecia, o dom do milagre, o dom da cura, o dom da ciência, o dom da libertação. E eu vou procurar os dons e vou fazer curso, e curso, e curso, e curso, e curso. E fico só no discurso. E na prática, eu não vivo nada. Nós vemos aqueles grandes pregadores, aqueles grandes homens que abrem a boca e curam o mundo inteiro, e nós ficamos preocupados com isso e esquecemos do essencial. O essencial na vida do cristão é o amor, porque é o amor que não acaba nunca, porque o amor é Deus. São João vai nos dizer na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8: Deus é amor, porque Ele nos amou por primeiro. Vai dizer na primeira carta, João 4, versículo 16: Deus é amor. Por isso o amor não acabará jamais, porque Deus ama. E o amor é sinônimo de entrega, é sinônimo de partilha, é sinônimo de doação. O amor é nada mais, nada menos que a prova máxima da vitória de Deus sobre o mal. Quando nós ouvimos São Paulo falar à comunidade de Corinto sobre a caridade, nós precisamos entender que a caridade, na etimologia grega, significa ágape. Caridade no grego chama-se ágape, porque para o grego existiam 3 formas de amor: o amor eros, o amor erótico, o amor do homem e da mulher, o amor de atração. Depois, o amor filia, o amor de amizade, o amor filial, o amor que leva as pessoas a relacionar-se na fraternidade. E por fim, na etimologia grega, o ágape é o amor extremo, é o amor total, é o amor que abarca,
que envolve o amor eros, o amor filia e ainda tem a potencialidade do ágape. Porque é assim, irmãos, que Deus nos ama. Deus primeiro, Ele nos ama com amor eros, porque Deus nos atrai a Ele. Lembra quando Jesus disse em João 12:32, quando eu for exaltado, quando eu for elevado da terra, eu atrairei todos a mim, porque é a força do amor eros que atrai o homem a Deus. Depois, Jesus nos amou com amor filia, com o amor amizade. Lembra em João 15:15, quando Jesus vai dizer aos discípulos e vai dizer a nós: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, e eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigo, porque o amigo sabe o que o seu Senhor faz. Jesus, depois de nos atrair com um eros, Ele nos chama a estarmos junto dele, porque nós somos seus amigos, para no final Ele coroar o amor com o ágape, o amor de entrega, quando no alto da cruz Ele derrama o seu sangue para nos salvar. Nós precisamos hoje entender isso e acolher tudo aquilo que Jesus nos traz na festa desses mártires, Cipriano e Cornélio, para que nós também possamos acolher aquilo que o Evangelho de hoje nos diz. Jesus no Evangelho vai fazer uma crítica aos fariseus e aos mestres da lei. Com quem eu vou comparar esta geração? Com quem eu vou comparar esses homens? Esses homens que são responsáveis pela religião judaica, os fariseus que conhecem a palavra, que conhecem a lei, os fariseus que cumprem tudo direitinho, os escribas que também interpretam as leis. Com quem eu vou comparar essas pessoas? Jesus vai dizer: eu vou compará-las a crianças. Crianças que estão brincando com os coleguinhas e dizem: eu toquei flauta e você não dançou. Eu chorei lamentação e você não acompanhou o meu choro. Isto era uma brincadeira comum no judaísmo. As crianças reuniam 2 grupos e cada grupo fazia o seu teatro. Tinha um grupo dos tocadores de flautas e de músicas alegres. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Você lembra dessa música? Depois tinha um outro grupo de crianças que não tocavam músicas alegres, tocavam marchas fúnebres, para ver se o outro grupo chorava. Nenhum nem outro agradava, porque eram crianças birrentas, porque eram crianças indolentes. São Paulo, na carta aos Coríntios que nós ouvimos, dizia: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, eu me alimentava como criança. Agora, eu já não sou criança, eu tenho que ter atitude de adulto. Eu pergunto: quais são as nossas atitudes, irmãos, enquanto homens e mulheres de fé, que precisam crescer no caminho do amor? Será que nós ainda somos crianças, que ficamos fazendo birra? Ai, me chamaram para fazer tal coisa e eu digo que não posso fazer. Pediram para eu mudar, mas eu não quero mudar. Eu falo para você, muita gente quer fazer mudança, mas nenhuma quer pagar o frete. Viu? Fazer mudança todo mundo quer, chama graneiro, mas na hora de pagar o frete, ninguém quer pagar o frete. Isso significa amar, e amar até derramar o sangue. Eu e você continuamos muitas vezes como crianças, que queremos tudo para nós, mas não queremos dar nada para o irmão, não queremos dar nada para Deus. Nós queremos mudar, sim, na aparência, mas nós não queremos pagar o frete, que significa mudar a essência,
mudar o coração. Jesus vai dizer: este bando de criança birrenta. João Batista veio e eles diziam: ele está possuído pelo demônio, porque João Batista fazia jejum, fazia penitência. Jesus veio e fazia refeição com os pecadores e com os cobradores de impostos. O que eles diziam? Este homem, ele é um comilão e um beberrão, ele é um glutão, para mostrar que nós somos eternamente insatisfeitos, nada nos agrada. Pode ver, se o seu marido vem com agrado, o que você diz? Aí tem, alguma coisa ele quer, ou alguma coisa ele fez. O que ele está devendo? Se a tua esposa vem e faz aquela comidinha que você gosta, o que o marido fala? Quanto dinheiro que você quer, hein? Quanto que você gastou lá na manicure, no pedicure? Quanto que você gastou na loja? Quanto que você gastou no cartão de crédito? Porque nós somos eternos insatisfeitos. Eternos. Jesus vai dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos, na festa de Cornélio e Cipriano, nós precisamos crescer. Trilhar o caminho do amor. Ordo amores significa trilhar o caminho do crescimento. E o crescimento, ele se dá, queridos irmãos, queridas irmãs, desta maneira. José Maria Escrivá nos ensina também que o crescimento do amor é uma dádiva belíssima para manifestar altos pensamentos de amor e de amizade do Senhor em suas criaturas. Se eu e você queremos crescer no amor, nós também precisamos repetir como São Oscar Romero nos ensina. O martírio é uma graça de Deus que eu acho que não mereço, mas se Deus aceita o sacrifício da minha pobre vida, que o meu sangue seja uma semente de liberdade para o crescimento dos irmãos. O martírio, vai dizer o Papa Francisco, é o supremo testemunho dado em favor da verdade, do amor e da esperança, para que eu e você, trilhando o caminho do amor, possamos crescer na fé, na esperança e na caridade. Mas, se tudo isso não existir, se nós vivermos a caridade, nós receberemos a nossa recompensa no céu. A exemplo de Cipriano e de Cornélio, que por amor e amor ágape, eles entregaram a sua vida em favor dos irmãos e por amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coloquemos no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, nossa vida, o nosso coração, nas ofertas do altar.